conectando aqui no Facebook e no Periscope. Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje nós estamos aqui com a Janaína para falar um pouquinho da experiência dela. Ela já está aqui no Canadá há 2 anos e aí a gente vai conversar um pouquinho para ela contar um pouco da experiência dela, do que ela tem vivido aqui nesses 2 anos, dar um pouquinho de dica para vocês e até para vocês saberem e sentirem o que ela passou, o que pode servir para vocês, tanto no planejamento ou para aqueles que estão aqui. E aí a gente vai conversando. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui. E vamos lá. Bom, como eu falei, você está aqui há 2 anos no Canadá, certo? O que te motivou a vir para cá? Eu acho que, em primeiro lugar, foi exatamente a segurança que esse lugar dá pra gente e a paisagem. E a paisagem? Acredito. Mas assim, com as opções que você tinha no Canadá, fora do Canadá, como que foi essa tua... Eu estava muito em dúvida entre vir pra cá ou ir pra Califórnia. Tá. Mas nos Estados Unidos é muito difícil pra você trabalhar, conseguir work permit, enfim. E aí que eu fui atrás e pesquisei um pouco mais sobre onde não seria tão gelado no Canadá que eu conseguisse tolerar o frio. Então... Entendi. Então, a princípio, o seu objetivo era sair do Brasil para poder vir para cá para estudar inglês. Estudar inglês. E desse período do teu planejamento que você pensou em sair do Brasil, ok, vou sair do Brasil porque eu preciso aprender o inglês. Depois de quanto tempo você conseguiu concretizar e vir para cá? Eu comecei a pesquisar logo depois que eu fui para os Estados Unidos, fiz uma viagem de férias em outubro de 2013 e depois em julho de 2014 eu já estava aqui. Então foram basicamente 6, 7, 8 meses. E como foi tua pesquisa? Você fez sozinha no Brasil? Você decidiu pesquisar antes? Você foi direto com uma agência? Como que foi? Eu pesquisei com algumas agências no Brasil e também entrei direto em contato com uma escola aqui. E as agências no Brasil, pra mim, elas não estavam dando o suporte que eu queria. Então, tinha muita coisa que elas não estavam me ajudando a esclarecer. Tá. Então, por conta disso, eu acabei vindo por conta própria e fiz tudo sozinha. Entendi. Até uma coisa que é interessante falar, que eu escuto muito e eu vejo muita pergunta disso no Facebook. Tem muitas pessoas que falam assim, eu fiz cotação com agência e ficou muito mais caro. Vale a pena considerar agências que às vezes elas não têm essa taxa administrativa para poder te ajudar com um processo de intercâmbio, esse tipo de coisa. Porque a agência pode te ajudar com informações como que é no caso que você acabou fazendo, porque você acabou pesquisando, decidiu fechar por conta própria, mas às vezes a agência pode te facilitar e muitas delas não têm essa taxa administrativa, ou seja, o preço que você vai pagar do valor da escola seria o preço final. Então, porque as agências acabam tendo parceria com as escolas e é daí de onde vem toda a questão da parceria escola-agência. Então, assim, vale a pena checar essas agências que não têm essa taxa adicional. Então, foi assim que você fez. Você pesquisou primeiro através de agência e depois você decidiu ir sozinha. Sim. Qual escola que você estudou? Estudei na Língua. Na Língua. Por quanto tempo? Eu fechei o pacote, era um antigo COP que tinha de inglês, onde eu estudei 6 meses e ganhei mais 6 meses de visto de trabalho. Entendi. É um programa que tinha para quem vinha para cá para estudar, né? Até então, 2014. Assim, 2014, aí eles cancelaram. Que é o programa COP que ainda tem, mas hoje com um formato diferente, não mais para quem é estudante de idioma, né? Então você vinha para cá primeiro, estudar os 6 meses de inglês e depois você fazia a parte do trabalho. Só que você estava me contando que a princípio você veio só pelo inglês mesmo, seu objetivo não era trabalhar. Eu trabalhava num lugar em São Paulo, sou de São Paulo, e eu era coordenadora de marketing, então eu tinha uma carreira e eu só estava precisando do inglês para ter uma oportunidade a virar gerente. Então, por conta disso, eu conversei muito com o meu ex-chefe, que foi como um pai para mim, e ele me apoiou, ele falou, não, vamos fazer assim, já que a sua vontade é ir, eu te mando embora, você vai, estuda e quando você estiver pronta você volta e a gente decide sobre a sua posição de gerente ou o que você vier a fazer aqui. Entendi. Então eu vim com essa proposta para aprender, para conseguir melhorar realmente. Aí você falou que quando no seu processo de pesquisa você estava olhando qual era a cidade do Canadá que tinha um clima mais ameno, esse tipo de coisa. O que você olhou na internet, que você falou que você viu bastante vídeos, bastante canais que tem aí na internet. O que você viu lá que você achou que era uma coisa que foi apresentada para você de um jeito, você chegou aqui e você falou, poxa, não tem nada a ver do que me passaram? Olha,
eu gosto de assistir muito o YouTube, eu procuro muito até mesmo porque é a nossa ferramenta mais fácil no Brasil, né? Quero saber como é o supermercado, quero saber como é a escola. Você chegou a pesquisar essas coisas, tudo. Mesmo sabendo que você vai ficar, tipo, 6 meses. A rotina inteira de vida, até farmácia. E aí que eu descobri que Liquor Store é o lugar onde vende bebida aqui. E que lá no que Brasil não vende no supermercado. Exatamente, diferente. Então, assim, o que eu vi de totalmente diferente, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi um vídeo sobre segurança, onde mostrava como aqui as coisas são bem mais tranquilas. Um exemplo maior disso é a gente poder andar com o celular na mão o tempo todo, né? Você tá andando dentro do ônibus ou do metrô, Skytrain, assim, você vê as pessoas com o computador aberto. Exatamente. Na praia, você vai na praia, você vê as pessoas com computador, com celular, e ninguém tem, assim, essa preocupação. Logicamente que é bom a gente sempre ressaltar isso. Existe muito turista também, existe muito canadense que às vezes acaba utilizando da oportunidade para poder furto, esses tipos de coisa, mas de uma maneira geral é muito difícil a gente ver qualquer coisa acontecer, né? O ônibus que eu pego todo dia pra casa, quando eu saio do trabalho às 6 da tarde, sempre o fundo é com as pessoas que estão no computador trabalhando. E eu me sinto um ET, porque eu sou a única que tô com o celular na mão. Já é uma outra realidade. Exatamente, isso é bem legal, eu me sinto segura. E teve então alguma coisa que você viu na internet que tinha assim, que tava diferente ou não? Aquilo que te passaram, você... acho que foi exatamente dentro. Não tem nada que te assustou aqui quando você chegou? Não, acredito que não. O que me assustou quando eu cheguei, que eu não esperava tanto, era o frio em dezembro. Eu sabia que viria a ser frio, mas eu não estava preparada e nunca tinha visto neve. Entendi. Então pra mim foi um choque no meu primeiro inverno aqui. E você veio com roupa do Brasil ou você falou, não, vou decidir comprar no Canadá? Como não, eu vim com roupa do Brasil e comprei a maioria aqui. É uma das coisas que eu acabo indicando mesmo, quando as pessoas elas perguntam, eu deixo pra comprar roupa de inverno no Canadá ou no Brasil. O inverno do Brasil não segura o inverno daqui e é uma sensação térmica completamente diferente. Se a gente falar, por exemplo, que agora tá 22 graus lá fora, tá uma sensação boa, dá pra gente andar sem jaqueta na rua, e no Brasil, em algumas partes, vai estar frio. Né? Então, assim, é uma sensação térmica diferente. Uma das coisas que eu realmente aconselho é que a pessoa ela compre pelo menos uma jaqueta que seja impermeável, à prova de vento, de chuva, aqui no Canadá. Vai ser mais barato do que você vir do Brasil preocupado com isso. E até falando um pouquinho de inverno, esse tipo de coisa, aquecer as extremidades. Então um gorro, luva, cachecol acaba ajudando, e também se vestir em camadas. Então para aqueles que vão vir no período aí de inverno mais rigoroso, ou até as pessoas que estão indo para outras cidades. Aqui em Vancouver o nosso clima é mais ameno comparado com outras cidades. Aqui no inverno deve dar o quê? Uns 0 graus, sensação térmica de -5. O mais frio que eu peguei aqui foi agora na virada do ano, que foi -6. Foi a sensação térmica, né? Sensação térmica de -6, mas deve dar média de 0 graus. Uma coisa que as pessoas também falam, neve em Vancouver, então na região do centro a gente não tem, né? Neva 1, 2 vezes por ano quando neva. Mas o acesso daqui para as montanhas é muito fácil. Então 20 minutos para o norte, você tá em qualquer montanha esquiando, que é mais neve, legal. Então, assim, é bom só vir preparado para isso, para realmente se vestir em camadas e comprar. Eu acho que compensa muito mais você comprar uma jaqueta de frio aqui no Canadá do que no Brasil. Isso que você falou de jaqueta, só para dar um exemplo para vocês. Quando eu vim para cá, eu comprei uma jaqueta para chuva e para neve. Paguei em torno de 80 ou 90 dólares. E a jaqueta que eu fico o inverno inteiro, porque ela é tão gostosa. E tá durando até hoje. Tá super ótima, maravilhosa. Então assim, você vai gastar em média de uns 100 dólares, mas vai ter uma jaqueta boa. Então preocupe-se com isso, já vai ser o suficiente. E uma jaqueta geralmente é o suficiente. É muito comum aqui você ver, assim, entre os canadenses mesmos, eles às vezes têm uma jaqueta que é o que eles usam do inverno. É porque a gente só usa no ambiente externo, né? Interno, quando você chega numa loja, num restaurante ou no ambiente de trabalho, na escola, você sempre tira tudo, porque é tudo tão aquecido que você não aguenta ficar com a jaqueta. Então, e as pessoas, elas têm até essa impressão mesmo, por conta do tempo, às vezes elas têm a impressão que elas vão congelar de frio no Canadá, mas assim, lembrando que o país é preparado para temperaturas extremas. Então, tudo tem calefação, tem água quente, então com certeza você tem o equipamento certo para você estar fora
do ambiente, aqui vai ser, dentro dos lugares vai ser diferente, com certeza. Eu brinco até que o frio aqui, eles têm uma estrutura ótima, agora o calor não. É. Agora tá 22 graus lá fora, pra mim em São Paulo seria uns 28 agora. Por aí. Tão abafado e você vai nos lugares e não tem ar-condicionado. É verdade, é verdade. São raros os lugares que tem ar-condicionado, porque assim, eles estão tão... também dura tão pouco. Né? Então, aqui a gente realmente, às vezes no verão, acaba passando calor até demais, é verdade. E me fala, quando você foi, quando você chegou, você foi para que tipo de acomodação? Você tinha fechado com a escola de inglês e você fechou a acomodação direto com a escola? Com a escola, eles tinham uma student house que eu fiquei. Tá. A princípio eu fechei por 2 meses e depois eu acabei renovando porque eu gostava muito do ambiente. Entendi. E os meus amigos estavam lá. E você então... tinha que você era responsável pela tua alimentação? Sim, pela alimentação. Tinha só um quarto compartilhado com mais uma roommate que não podia ser da mesma nacionalidade. Tá. Então eu compartilhava com uma japonesa, que era um amor de pessoa. Foi muito legal, porque a gente aprendeu muito uma da cultura da outra. Inclusive eu ensinei ela a varrer, porque na cultura japonesa eles não podem varrer não podem cuidar da casa até o dia que elas casam. Então a mãe sempre tem que fazer tudo. E no dia que eu expliquei pra ela que ela tinha que varrer o quarto e me ajudar, ela ficou em choque, ela me pediu, por favor, nunca fale isso pra minha mãe. Mas foi bem legal, assim, aprendi essa experiência, essa troca de cultura, sim, né? Sim, e ela é minha amiga até hoje. Ela veio pra cá mês passado, ficou uma semana aqui também, a gente se viu, e é um carinho muito grande. E você chegou a ficar, então, em residência estudantil? Você chegou a comparar com homestay na época ou não? Cheguei, mas... por eu já ter passado dos 30, eu achei que a homestay ia me prender muito. Tá. Então, por exemplo, essa coisa de banho, tem homestay que você não pode tomar banho por mais de 10 minutos, mais de um banho por dia, ou mesmo com horário, tem umas que você tem que chegar até as 10 da noite. Então eu fiquei com medo de acontecer isso e foi esse o motivo de eu ter Eu acho que a maioria das pessoas, até é engraçado você falar, porque eu sinto que a maioria das pessoas, elas têm essa visão mesmo, de que a homestay, ela às vezes vai proibir e ela não vai permitir que a pessoa tenha uma certa liberdade dentro de casa. Até por experiências, eu acho que antigamente era uma coisa mais assim, onde o estudante de fora ele era visto como um membro da família, temporário, mas um membro da família, e hoje, particularmente, eu vejo que assim, tem se tornado mais uma questão de business mesmo. Então, uma vez, as famílias, geralmente, elas têm algumas regras, que o que eu vejo mais, assim, se você não for chegar a tempo pro jantar, só liga e avisa, ó, não vou chegar a tempo pro jantar, que a maioria deles acaba colocando na geladeira, no micro-ondas, enfim, pra pessoa consumir depois. Mas eu não vejo muito essa questão desse controle da casa de família com relação ao estudante hoje em dia. Eu vejo que eles são mais... É um negócio. Você está pagando para você ter um quarto, você está pagando para você ter uma estrutura, uma refeição. E uma das coisas que você fez, que eu super concordo realmente, é a pessoa ela fechar a acomodação através de uma empresa que você... que esteja ligada, tipo, ou a sua agência, ou a escola... Porque quando você chega aqui, a pessoa muitas vezes ela não sabe aonde ela vai comprar comida, onde que ela vai lavar roupa. Então o fato de você ter uma empresa, uma estrutura por trás disso acaba facilitando. E você acabou até estendendo pela facilidade que você teve depois. Sim, né? Exatamente. E a casa como que era o acesso da casa para a escola? Não ficava muito próximo, ficava cerca de 30 minutos, Tá. o que é próximo, né? Mas pra gente aqui a gente acostuma. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. 30 minutos em São Paulo, pra quem é de São Paulo, acaba, né? Era o tempo de eu pegar o meu carro pra ir 2 quarteirões pra frente. Mais ou menos. Num Não, dia de trânsito, com certeza. Com certeza. Não, eram 30 minutos entre metrô e ônibus, então era super acessível. Mas eu acho que a distância pra mim não fazia diferença, porque era um bairro tão gostoso, é perto da Langara. É um bairro tão gostoso ali, tão calmo, aquela coisa de filme que você olha uma casinha do lado da outra sem grade, então sem portão, então... Quando eu vim pra cá, no meu caso, que eu vim também pra estudar inglês, uma das coisas que eu aproveitei muito, e eu morava a uma distância de 40, 45 minutos, eu morava um pouco mais longe ainda, eu morava em Westminster, que era a minha primeira homestay aqui, eu aproveitava pra ler. Então, assim, no período que eu tinha da minha casa até a escola, eu lia. Então, assim, eu lembro que nesse período eu ganhei muito vocabulário por conta disso, porque me ajudou bastante. Que quando você tá em downtown, você acaba às vezes, tipo, fazendo as coisas andando, né? E esquece muitas vezes de, tipo, às vezes não acha o tempo, né? De você fazer coisas bestas, assim, de você poder ler no caminho, que acaba sendo um proveito.
E aí você achou dificuldade para você andar de transporte público aqui ou não? Não, nem um pouco. Mesmo estando em inglês, eu vim pra cá com 0 de inglês, eu não sabia nada. Você já tinha estudado no Brasil? Não, ou não? Não. Tinha estudado assim na escola antes da 8ª série, mas era aquela coisa muito simples que você só aprende o verbo to be. Uhum. Então eu vim pra cá realmente com 0 de inglês. Tá. E mesmo assim pra mim não foi nada difícil, eu me virava, mesmo não conseguindo formar as frases no começo, eu jogava as palavras. E as pessoas aqui, elas têm uma facilidade pra tentar te entender. Eu pelo menos senti isso. Então, por mais que eu não conseguisse falar, as pessoas entendiam o que eu tava tentando perguntar e me ajudavam. Ah, vai reto, vira direito, entendeu? Então, mas eu acho que o mais importante é isso, é tentar, né? Você tava pelo menos tentando se comunicar de alguma forma. E às vezes forma. quando a pessoa tá te falando, tá te explicando, você percebe, você fala, caramba, agora eu sei como que é essa palavra em inglês, entendeu? Então você pela começa explicação a associar, dela, pela associação. Exatamente. Você chegou a estudar inglês no Brasil ou nunca? Não. Então você veio pra cá com inglês tipo de escola normal, assim, um inglês básico de inglês. Depois de quanto tempo você viu que você estava se comunicando em inglês? Eu me esforcei muito, eu estudava bastante. Acho que em menos de 2 meses eu já estava conseguindo conversar com todo mundo. Já estava se virando. Então pra você foi um salto muito grande, tipo, de chegar assim, não entendo nada. Pra pelo menos 2 meses estou me comunicando. Posso até estar falando tudo errado, mas assim, estou me comunicando. Nossa, eu saía com os meus amigos e conversava e adorava. Mesmo falando errado, eu falava. Que é ótimo. Então isso foi muito bom. Entendi. Muito bom. E aí, quando assim, você veio pra cá para os 6 meses, como que a maioria das pessoas acaba acontecendo, a pessoa ela vem pra cá pra ficar um período curto. Mesma coisa no meu caso, eu vim pra ficar 6 meses, já tô há quase 5 anos aqui, 4 anos e pouco, 4 anos e meio. E você veio 6 meses também, sabendo que podia ficar 1 ano, e agora você já tá 2. Quando que você viu, aqui que eu quero ficar para pelo menos um bom tempo da minha vida, eu estou pensando, estou seguindo o caminho de imigração? Então, eu fechei 6 meses de escola, né, pra estudar. Eu consegui terminar os levels com 4 meses e ainda faltavam 2 para eu estudar. Foi aí que o pessoal da Em-Língua me propôs. Já que você trabalhava com marketing no Brasil, faz o curso de business que a gente tem para você ganhar vocabulário. Pelo menos você volta com vocabulário maior para sua área. E eu gostei. E aí que eu fui perceber, porque o meu professor é do mercado de marketing, e que isso ia ser muito legal, que eu não sei, eu comecei a gostar de uma forma que eu falei, ok, acho que eu quero tentar trabalhar nesses 6 meses para ver como é o marketing no Canadá, vou passar por essa experiência. E aí, inclusive, veio um e-mail do meu ex-chefe perguntando, e aí, você volta ou não volta? Depois que tinha dado 6 meses. Porque... Você falou, eu acho que eu vou estender mais um pouquinho. Aí eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco. E aí, gostei e fui ficando, e fui fazendo de tudo pra ficar. Fui me apaixonando cada vez mais. Na verdade, quando eu me senti confortável no meu 2º mês aqui, que eu já estava confortável com o inglês, eu já percebi que eu queria esse desafio pra minha vida. Não sei, aqui é seguro, é tudo muito bom. Você pode passear 20 minutos pra cima, você tá nas montanhas, 40 minutos pra baixo, você tá nos Estados Unidos, a cidade é boa, não é tão fria. Então, assim, foram vários benefícios que foram me amarrando aqui. Então você terminou os 4 meses de inglês, 2 meses de business na própria escola de inglês, e aí depois você você fez a opção de optar pelo co-op, então você trabalhou os outros 6 meses. Sim, trabalhei. E onde foi que você trabalhou? Eu trabalhei num restaurante, como chefe de cozinha. Entendi, você tinha da área de marketing no Brasil e aqui você veio trabalhar num restaurante. Sim. Mas você estava me contando que você já teve uns certificados, uns diplomas na área de culinária no Brasil. Sim. Por que eu fui para restaurante? Porque é uma área muito gostosa de trabalhar. Então, e é mais fácil de conseguir trabalho realmente, né? E para juntar dinheiro, porque eu sabia que o meu objetivo era ficar aqui mais um tempo. Então eu falei, ok, para fazer dinheiro mais fácil, com uma coisa que eu goste, vai ser trabalhar no restaurante. E no Brasil eu tinha feito o curso de confeitaria básica no Senac, então por conta disso eu tinha uma noção de cozinha, mas nunca tinha trabalhado numa cozinha industrial, que foi o meu maior desafio, mas eu amei. Sua primeira experiência, assim, tudo. Você achou difícil conseguir esse primeiro trabalho? Não. Quanto tempo demorou assim pra você conseguir esse primeiro trabalho? Porque eu acho que acaba causando muito ansiedade nas pessoas em saber, em quererem sair do Brasil quando tem um trabalho envolvido, quando tem a permissão de trabalho. Quanto tempo demorou pra você, quando você falou, preciso trabalhar, quanto tempo demorou pra você conseguir seu primeiro trabalho? Eu terminei o curso de inglês em dezembro e eu falei, janeiro eu vou me dar umas férias agora entre Natal e Ano Novo e em janeiro eu vou atrás do meu primeiro emprego. E foi quando eu passei o mês de janeiro inteiro fazendo entrevistas. E pra ser bem sincera, eu mandei currículo tanto voltado pra área de cozinha como pra área de marketing. E eu passei, inclusive, numa outra escola de inglês, passei numa entrevista pra começar a trabalhar lá. E também passei no restaurante.
E aí, conversando com o meu namorado, ele falou assim, qual você quer mais? Eu falei, não sei, mas eu acredito que eu quero essa experiência de cozinha pra ver se, até onde vai, se vai dar certo. Então eu deixei a vaga de marketing de lado e fui pra cozinha. E passei 6 bons meses como chefe de cozinha. Ah, entendi. Uma experiência nova pra você também, porque você tinha a parte teórica, mas você não tinha a parte de conteúdo. A área de culinária, eu sei que é uma área que as pessoas elas acabam procurando bastante aqui. Até tem muitas pessoas que entram em contato com a gente, que às vezes têm uma carreira até no Brasil, e elas decidem vir pra cá pra poder fazer um curso novo. E a área de culinária, você sentiu que tem campo, que tem mercado aqui, quando você tá lá procurando nessa área? Sim, acredito até que tem uma carência de bons profissionais, porque a rotatividade é muito alta. Então, assim, as pessoas de repente pegam um pouquinho de experiência aqui e aí aparece um outro restaurante e pula para o outro, entendeu? Então, por conta dessa rotatividade, eu vejo que os donos, que as pessoas que têm restaurante aqui, elas gostam quando a pessoa fica. Então, elas fazem de tudo para te fidelizar lá dentro. Entendi. Isso é verdade. A área de cozinha aqui para cozinheiro geralmente é sempre muito mais fácil na hora de fazer uma aplicação de uma oferta de trabalho, na hora da aprovação de um LMI, justamente pela demanda de trabalho que tem aqui. Bom, que mais? E aí você preparou o teu currículo na escola. A escola te ajudou a preparar todo o teu currículo. Sim. E aí você apresentou então o seu currículo e a carta de apresentação para você começar a fazer essas entrevistas, isso. Correto? Você sentiu muita diferença do modelo de entrevista do canadense para o brasileiro? Senti. O que você achou que foi... Aqui, diferente do Brasil... Por exemplo, no Brasil eles querem que você faça tudo e mais um pouco. Você tem que ter vários braços e tudo é pra ontem. Aqui eles são extremamente mais tranquilos com isso. Então, eles não querem te contratar pra fazer 1000 coisas. Eles querem te contratar pra que você fique muito bem focado em uma coisa. E se você puder ajudar em outra coisa, ok, mas primeiro essa. É a sua proatividade com relação ao restante, mas você foi contratado para essa função. Exatamente. Então, isso inclusive na entrevista. Então, eles tentam sempre focar no que você mais tem de melhor no seu currículo. E por mais que você queira falar de outras coisas, eles voltam naquele... Então, não é que nem no Brasil que você tem que mostrar que você sabe muito, que você fez vários cursos. É muito diferente. Isso eu senti. Outra curiosidade também, que eu já falei isso até em outros vídeos aqui, não é necessário colocar a idade ou... se você é casado, se você é solteiro, esse tipo de coisa em currículo, porque é até considerado preconceito. Então, assim, se você for convidado para uma entrevista pela sua qualificação profissional, não é porque você tem 20, 30, 40, 50 anos, mas é sim porque o teu currículo atingiu com as expectativas do empregador. Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem mulher. Não querem a sua foto no currículo. Exato. É realmente o background. E aí, depois desses 6 meses, então, que contou pro teu co-op, né, da escola, você saiu de lá e você foi estudar o quê? Eu fui estudar marketing, co-op de marketing. Tá. Então, a princípio... Aí você fechou um programa de mais um ano. Mais um ano. Seriam 6 mais 6. 6 estudando e trabalhando e depois 6 trabalhando. Que é o curso de Career College que tem disponíveis aí até o momento. Então, que você foi estudar marketing, 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. Isso. Porque, por mais que eu estivesse trabalhando na cozinha e gostasse, eu tava sentindo falta do marketing. Então, tá. Passou pela experiência, pelo menos. Passei. Era uma coisa que eu queria viver. Vivi por 6 bons meses. E depois eu falei, não, ok, acho que eu quero voltar pra minha área. Porque foram 12 anos antes de vir pra cá trabalhando com marketing. Entendi. Então, eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu falei, bom, ok, deixa eu voltar pra ver como é que é essa experiência aqui, agora eu vou tentar outra área. O bom disso aqui, o bom de estar aqui no Canadá é isso, né? Que você pode sempre mudar de área e as pessoas super te recebem. E uma das coisas até interessante que você falou que tem a ver com a idade, porque você falou assim que você não optou pela homestay porque... você achou que você já tinha passado dos 30, você sentiu isso, na verdade? Você sentiu que houve esse pré-julgamento, esse preconceito pelo fato de você vir pra cá com mais de 30 anos? Porque tem muita gente que às vezes acha que já passou do período de vir pra cá, porque passou dos 30 anos. Não, eu não achei que teve nenhum preconceito. As pessoas dificilmente perguntam a sua idade aqui, então é uma coisa diferente. E você sentiu que dá pra recomeçar menos, mesmo depois que você tenha... Sim, com certeza. Tipo, cansei, não quero mais trabalhar com marketing agora, vou fazer, sei lá, vou trabalhar com doceria. Começa, entendeu? E as pessoas recebem super bem, até mesmo pra ter a primeira experiência aqui, não é difícil, não achei difícil. Então, tudo depende do que você quer, né? Eu acho que é a questão da predisposição em recomeçar. Eu acho que quando você se abre para isso, se torna muito mais fácil mesmo.
Então, voltando um pouquinho assim ao que você fez, você estudou esses 6 meses, você estava trabalhando durante esse período de estudo? Na verdade, durante esse período de estudo eu tava trabalhando numa loja de doces, de cupcakes. Tá. E aí fiquei, porque eu amava, por ter feito confeitaria, eu falei, ok, também quero essa experiência. E depois, quando eu me formei, aí sim eu coloquei um ponto na minha vida e falei, ok, chega de cozinha agora, vou realmente pro marketing, porque eu quero passar por isso aqui, quero entender como funciona o marketing. É porque esses trabalhos, restaurante, de varejo, esse tipo de coisa, acaba sendo mais flexível para aqueles que estão estudando. Porque como você tem 20 horas para você trabalhar durante as aulas, acaba sendo muito flexível, muito mais fácil para você conseguir trabalho nessas áreas. Aí você tinha os 6 meses de co-op, que aí você começou a mandar currículo tudo de novo para a área de marketing. Antes de me formar, os professores do college já me ajudaram. Então, uns 2 ou 3 meses antes de formar, a gente já começou a fazer o currículo e deixar tudo certinho. E eu já fui enviando para todo mundo. E todo mundo que me chamava para entrevista eu deixava claro, só posso começar em janeiro. E foi aí... Deu certo, esperando. Sim, eu consegui, mandei currículo para umas 20 empresas e consegui 5 entrevistas. Então, para mim, foi um número muito bom. Entendi. Você chegou e quando você estava procurando esses entry-level jobs, né? Que a gente chama aqui, não é o trabalho, não é o subemprego que a gente fala no Brasil, porque aqui eles não consideram isso. Mas você chegou a ir pessoalmente levar teu currículo ou você só mandou pela internet? Nesse caso de marketing, foi só pela internet. Tá. Mas no caso de cozinha, eu cheguei pessoalmente nos lugares. E me apresentar e falar um pouquinho da minha experiência como confeiteira no Brasil. Entendi. E aí você conseguiu um trabalho na área de marketing, então? Consegui. E aí você já está nessa empresa trabalhando na área de marketing, ela está trabalhando num college privado aqui, na área de marketing, ajudando aí no mercado brasileiro. Exatamente. E aí foi através dessa sua experiência, você acredita que assim, o que somou foi a tua experiência de trabalho que você tinha no Brasil, combinada com a tua experiência de trabalho aqui? Como que você achou? O que você achou que abriu porta para você conseguir atingir essa vaga de marketing nesse college? Então, eu vou ser bem sincera. A minha vaga, a princípio, eles tinham anunciado uma vaga para uma pessoa canadense, não era para um brasileiro. Tá. E seria part-time. E eu mandei o currículo porque eu gostei muito. Eu falei, bom, a descrição parece ser um lugar bacana, vamos tentar. Não custa, né? Ou não, eu já tenho. E eu sou muito disso, de sempre tentar, mesmo achando que não vai dar certo, enfim. E aí eles me chamaram para uma entrevista. E quando eles descobriram que eu era brasileira, eles ficaram encantados, porque eles nunca tiveram uma brasileira trabalhando para eles. Como assim? Nossa, que legal! Então você pode atender os nossos alunos brasileiros aqui no college. Eu falei, tá, só que o problema é, vocês precisam de um canadense que sejam fluentes para fazer a parte de mídias sociais e marketing. E eu não tenho todo esse inglês, mas eu tenho muita vontade de aprender. E outra coisa, a vaga é part-time. Eu queria saber se vocês conseguem me mudar para full-time com o tempo, porque eu preciso pagar minhas contas aqui. E aí, na hora, eles aceitaram e me contrataram. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, a gente vai dividir suas tarefas certinho. E aí, eles me ajudaram a fazer um curso de writing para aprender, melhorar a escrita. Que ótimo. E deu super certo. Meu co-op ainda vai até o final de setembro, né? Vai até o final de setembro, mas nesse meio caminho você acabou aplicando para o visto de trabalho através do Common Law, né? Através do seu namorado que está numa instituição pós-secundária aqui, né? Uma das coisas que é legal ressaltar também, porque assim, o período de co-op, ele não conta, né, como experiência de trabalho qualificado para processo de imigração. Só que no caso, como que aconteceu com a Janaína, abriu portas para ela ter essa experiência de trabalho aqui. Então, por exemplo, quem está vindo para cá para fazer uma escola, ou um college privado, ou fazer um career college, esse tipo de coisa, pode ter a oportunidade de ter a experiência de trabalho na área, o que depois numa outra aplicação, ou a própria empresa oferecer essa oferta de trabalho, uma aplicação de um LMIA, aí sim pode abrir portas para a pessoa ficar aqui caso ela tenha isso como objetivo. Tem alguma coisa que você passou, que você chegasse com todo esse conhecimento que você tem, que você faria diferente? Eu acredito que não. Foi muito válido tudo que eu fiz. Acho que a única coisa que eu faria mesmo é nos 6 primeiros meses, quando eu estava estudando inglês, que eu não pude trabalhar, eu deveria ter passeado mais, feito mais viagens como Rocky Mountains. Que agora trabalhando ter explorado mais a cidade quando você podia. Indo pra Toronto, enfim, conhecer tudo que podia aqui no Canadá, que foi uma coisa que eu acabei não fazendo.
Mas é só de passeio, assim, agora de trabalho e tudo, eu acho que foram boas experiências. De estilo de vida, você manteria tudo? Sim, sim. Lógico que aqui eu considero que eu tenho um estilo de vida um pouco inferior relacionado ao que eu tinha no Brasil, porque aqui, por exemplo, eu não tenho carro. Mas pra mim não é uma coisa necessária. Eu poderia comprar um carro, que aqui é muito mais barato do que no Brasil, sei lá, com $3.000 eu compraria um carro usado. Sim. Mas não me faz falta, não é uma necessidade. O transporte público aqui funciona Ele te tão atende, bem é verdade. que não precisa, entendeu? Então, são coisas que você abre mão e quando você chega aqui você dá valor para coisas diferentes do que você dava no Brasil. Então, eu tinha uma vida muito corrida, agitada, estressada em São Paulo e aqui é o oposto, é calmo. As pessoas trabalham durante o horário delas de trabalho, não eu, porque eu sou brasileira. Brasileiro geralmente a gente acaba mantendo a essência. Mas eles são muito tranquilos e se eles te pedem, por exemplo, uma planilha, eles vão te dar aí 3, 5, 7 dias pra fazer a planilha, coisa que no Brasil seu chefe ia te falar, ó, pra ontem tá atrasado, entendeu? Então, Você sentiu que a qualidade de vida nesse aspecto eles valorizam muito? Sim, sim. E sem contar que eu agora, no caso, tô morando perto de downtown, então da minha casa pro trabalho, que é em downtown, dá 15 minutos de ônibus. Então, assim, não tem coisa mais gostosa na vida do que você chegar em 15 minutos em casa, descansar, ir pro parque, pro Stanley Park dar uma volta, entendeu? Então, tudo muda, assim, os valores invertem do que você estava acostumado no Brasil. Nunca que eu ia sair do trabalho e ia pro Ibirapuera. Não ia dar. Sim, é uma outra realidade. Bom, o objetivo era esse mesmo, era contar um pouquinho da tua experiência, aquilo que você tem vivido aqui. E aí agora o planejamento da Janaína é poder continuar com essa experiência de trabalho dela aí e aí começar a ver as possibilidades para aplicar para a imigração, seja através ou dela, no caso como ela tem o namorado dela ou através do namorado dela, mas através de um ano de trabalho qualificado que não precisa ser numa mesma empresa, então tem que ser o período full time de um ano, mas pode ser com empregos separados, então assim, para aqueles que têm essa experiência numa empresa e depois vai começar em outra, é possível somar essa experiência de trabalho para depois contar para um processo de imigração. Bom, obrigada pela participação. Obrigada. Eu acho que deu para ajudar um pouquinho as pessoas que estão aqui ou estão se planejando para vir para cá. Eu vou deixar meu e-mail para vocês, para quem tiver dúvidas e queira saber mais sobre o processo de intercâmbio ou de imigração aqui para o Canadá. Nós somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração, localizada aqui em Vancouver, mas a gente consegue atender aí o Canadá inteiro, tá bom? O e-mail é info@northway.com. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês e aí a gente volta com mais um tópico na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.